Bom dia, meu povo. Michele Santos na área mais uma vez. Hoje eu tô aqui trabalhando com meu esposo, ajudando ele na obra, né? Na finalização do galpão. Mas eu quero contar para vocês como que eu criei duas empresas. Ah, Michele, você criou duas empresas? Sim, atualmente só uma está atuando no mercado. Quando eu criei a empresa de reforma, o meu esposo, ele trabalhou muito tempo como ajudante, né? Ajudante de obra em vários lugares. E aí teve um tempo que quando ele estava trabalhando de ajudante de obra, ele foi prestar um serviço para uma empresa, né? E quando ele saiu dessa empresa, ele saiu por volta de 4h30, 5 horas, porque ele recebeu uma ligação, né, da minha irmã dizendo que a mãe dele tinha passado mal. E aí quando ele chegou em casa, eu estava fazendo enfermagem nessa época. Quando ele chegou em casa e eu cheguei junto também, a gente chegamos. Foi aonde ele se deparou, né, com a mãe dele. Infelizmente a mãe dele acabou falecendo, né, porque ela se engasgou brincando com o filho e acabou falecendo no local. E aí, daí em diante, eu falei pra ele, ó, a partir de hoje você não vai trabalhar mais pros outros, né? Ah, mas o que isso daí tem a ver com o falecimento da sua sogra? E se ele trabalhasse pra ele, ele poderia sim, se o dia que ele achasse que não desse pra ele trabalhar, ele ficasse em casa. Quando você trabalha para os outros, você tem que prestar conta do que você tem que fazer para as outras pessoas. Ah, mas e o cliente? Você vai prestar conta para o cliente, mas não para o patrão. Então eu falei para ele, a partir de hoje a gente vai ser patrão, a gente não vai ser mais funcionário. E aí foi onde a gente decidiu criar, né, a nossa página de trabalho. Na época quando eu criei, eu coloquei o nome Construir uma Grande Obra. É um nome muito bonito, eu gostava desse nome. Só que como eu fui vendo com o passar do tempo da necessidade de ajudar ele em casa, porque 7 crianças. Ah, gente, vocês têm 7 crianças? Sim, 7 crianças. Na época moravam 3 filhos do primeiro casamento do meu marido comigo e os 4 nossos que a gente teve ao longo do tempo. E aí eu falei pra ele, vamos fazer o seguinte, você faz a bagunça e eu arrumo. Então eu vou criar uma empresa de limpeza pós-obra. Foi onde eu criei a empresa Fênix Limpeza Rápida Pós-Obra. É o nome da empresa que eu tenho de limpeza. Ah, prestei serviço, trabalhei, fiz bastante coisa, só que na pandemia deu uma quebrada. E aí eu parei um pouco com a empresa até comprar um maquinário para voltar para a limpeza pós-obra. Mas vamos lá. Michele, isso daí você fez o quê? Como o nome da minha empresa era esse, eu falei, vou mudar o nome da empresa dele e vou colocar outro nome. Foi onde eu coloquei Fênix, Reforma e Acabamento. Então, de um lado do cartão eu coloquei o nome da empresa dele, né, um cartão de visita, e o nome da minha empresa do outro lado, justamente para poder chamar cliente. Isso deu certo? Deu super certo. Agora comenta aí, o que você tem feito para você ser empreendedor individual?